Hoje eu vou fazer um cookie e a gente vai trabalhar nesse forno lindo da Titã. Esse forno, ele é um forno próprio mesmo para a gente trabalhar também na confeitaria. Um forno turbo, né? E que vai dar muita, assim, rapidez no trabalho de vocês. Eu trabalho com esse forno já há algum tempo, já tenho ele lá na minha confeitaria, na minha loja. Quem me conhece aqui já sabe, né, que eu trabalho com bolo, doces, salgados. E eu trabalho com esse forno fazendo tudo de melhor, tá bom? Com muita rapidez, quando eu preciso, corre pro forno da Titã, que é rápido, né? E assa perfeitamente, tá? Só quero falar um pouquinho dos tipos de forno, porque às vezes a gente fala assim, poxa, é um forno turbo, será que dá para trabalhar na confeitaria? Gente, forno é só você aprender a regular ele, certo? Quando a gente tem um forno lá convencional dentro de casa, né, aquele que a gente trabalha lá normal, provavelmente a gente vai colocar aí de 180 a 190 graus para assar esse cookie. Porém, aqui como o forno é turbo, eu já gosto de colocar ele de 150 a 160 graus, tá? Essa receitinha é muito fácil, eu vou falando. Quem quiser anotar, perfeito, né? Quem já me segue nas redes sociais, YouTube, Instagram, tá lá no YouTube essa receita, também ensino vocês a fazerem lá, ok? E agora a gente vai começar aqui. Sempre então vai fazer um cookie, já lembra que tem que ser essas gotinhas forneáveis. Ah, mas é opcional também, tá, gente? Mas pode trocar por outro chocolate? Pode. Pode colocar o chocolate normal. Porém, quando você trabalha com chocolate normal, você vai ter que introduzir ele dentro da massa, porque o que ficar sobrando para a parte de cima, ele queima. E olha que receita simples, gente. Apenas aqui um ovo, que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui já o ovo. Eu prefiro trabalhar com a manteiga para dar mais estabilidade, ok? Porém, esse aqui é feito com margarina. Então você pode, eu faço das duas formas. Manteiga dá mais estabilidade, mas eu faço para vocês verem que não é problema do forno. Então o forno você consegue regular, né, tranquilamente. Porque depois em casa dá errado, você fala, ah, é porque eu fiz com margarina. Por isso que não deu certo. Não, você consegue fazer sim com as dicas que eu vou passar para você, ok? Eu tenho um ovo aqui, de margarina eu tenho 120 gramas, ou manteiga, né? Vou colocar manteiga, tá, gente? A minha manteiga, ela não pode estar gelada demais, porque a manteiga gelada, ela vai ficar dura, né? E também derretida, né? Não pode estar derretida, porém a minha realmente está firme demais. E a gente vai fazer um trabalho com ela aqui na mão já já, tá? Eu vou acrescentar 2 tipos de açúcares aqui. Então eu tenho o açúcar mascavo, que vai dar essa cor tradicional aqui do cookie. Eu tenho aqui 120 gramas do açúcar mascavo e um pouquinho do açúcar refinado, que é apenas 80 gramas, tá? Eu vou colocar aqui também. Tudo junto. E mexer bem. Então, quer dizer, pode ser na batedeira? Nesse momento pode, não tem problema nenhum não. E é até bom que mistura bem a margarina, vai misturar bem aqui. Eu vou meter a mão aqui, tá? Confeiteira, não tem como. E eu sempre brinco, né? Por isso a gente tem que estar sempre com as mãos limpas, unhas. Se vocês tiverem unha comprida, esmalte, coloca uma luvinha aí. Eu falo que eu não tenho vida social nas minhas mãos. Ela é mão de confeiteira, não tem jeito, tá? Eu já vou mexer aqui, já para ir derretendo essa manteiga, mas eu tenho também a farinha, que é 240 gramas e 10 graminhas de fermento. Eu já vou colocar o fermento aqui, gente. Vou mexer o fermento com a farinha e aqui 10 gramas, tá? 240 de farinha, 10 graminhas de fermento. Vou fazer uma mistura. Eu fazendo esse movimento com a mão aqui, eu sou uma das confeiteiras que gosto de colocar a mão na massa, gente. Quando a gente trabalha fazendo também grandes quantidades, né? E não há necessidade, às vezes, de fazer com a própria batedeira, vai a mão mesmo e o calor da mão já aquece e já faz o serviço que a gente precisa aqui. Padeiro, confeiteiro, né? A gente sempre tá com a mão na massa, não tem como não fazer isso, ok? Aqui é só fazer essa mistura bem feitinha, ó. Misturou bem.
A batedeira, claro, vai deixar tudo mais misturadinho, mais clarinho. E aqui eu já vou acrescentando a farinha. Vou acrescentar em 2 etapas. Nesse momento eu não posso sovar, tá? Vou fazendo aqui apenas uma movimentação para misturar a farinha. Alguém sabe que tipo de massa é essa? A gente sempre falava um outro nome, né? Tipo massa de empada, como que é aquele nome? Ah, mas hoje não pode mais falar esse nome. Então é massa quebradiça, tá? A massa quebradiça é aquela massa que você não sova, que você apenas faz um leve movimento nela, tá? Vou colocar mais um pouquinho de farinha, até que ela comece a soltar e desgrudar das mãos, tá? Essa farinha, dependendo da farinha também, pode ser que precisa um pouquinho mais da farinha, porque a farinha, gente, se for uma farinha mais sequinha, ela até essa quantidade aqui vai ser ótima. Se for uma farinha muito próxima para bolo mesmo, porque eu falo assim, tem hoje em dia no mercado, tem esses tipos de farinhas próprias para bolacha, para bolo, para pão, para pizza, para salgado, para tudo, né? Tá? Então, se você tiver essa opção, aí você busca uma farinha própria para confeitaria, certo? E agora eu vou colocar tudo, porque tem que colocar toda a farinha. A receita tá bem balanceadinha, bem certinha, tá? A dica que eu dou para você é, quando terminar essa massa aqui, a gente levar para colocar na geladeira por pelo menos 30 minutinhos. Esse é o segredo de um cookie, bem redondinho como aquele que está aqui na nossa vitrine e que vai ficar perfeito dentro do forno, tá? Então aqui mexendo, só vou mexer agora com as 2 mãos, porque eu não consigo ficar sem colocar as 2 mãos aqui. Eu já gosto, gente, nem é de misturar aqui na vasilhinha, eu gosto de pôr direto na bancada e fazer aquela mistura bonita, tá? Vamos lá? Bom, aqui ela já tá bem mexidinha, agora eu vou só unir ela. Vamos lá, unindo. Se no momento que você estiver trabalhando, você sentir que precisa de um pouco mais de umidade, eu vou acertar essa umidade da massa, mas não colocando mais um ovo e nem acrescentando mais manteiga. Vou simplesmente colocar um pouquinho de água na mão e jogar aqui em cima. Eu gosto de colocar água na minha mão, porque assim não vai com excesso. E se ela amolecer, você vai lá fazer o quê? Beber com farinha. E com isso a gente vai desbalanceando a receita, ok? Agora aqui, ó, mexendo com o calor da minha mão, ela vai se ajustando e tá pronto, tá? Só fazendo assim, ó, ela já começa a absorver toda a farinha. Ok? Aqui agora eu vou só fazer a bolinha, depois eu vou lavar minha mão, porque a mão, quando ela tá suja de massa, ela continua grudando, né? Aí você pensa assim, nossa, tá mole, tá grudando, e não está. Então é importante, quando você viu o teu ponto, você para e vai lá e lava a mão e volta e coloca a mão aqui na massa de novo, tá? Vamos fazer a bola? Aqui tá grudando a minha mão. Isso, quando a gente juntar tudo ela aqui, eu coloco dentro de um saquinho plástico e levo por meia hora na geladeira. Aí é que depois vai fazer a bolinha, tá? Aqui tá pronto, ó. Olha isso. Aqui você pode dar uns leve apertãozinho, não tem problema. Tá vendo? Eu tô pegando tudo que tem aqui dentro, ó. Tá prontinho. Uma massa top, tá? Agora vocês acham que tá tudo certo aqui? Tá faltando chocolate inglês, tá? Eu não compro tudo, porque um pouquinho eu gosto de deixar pra decorar em cima. Porque nunca fica esses perfeitinho como tá ali, com esses partes de cima assim, né? Então eu gosto de deixar um pouquinho, tá? Mistura e ó, eu coloquei aqui uma média de 100 gramas de chocolate. Esse chocolate forneado, tá? Se quiser colocar mais, pode colocar. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas será que isso pode rechear? Esse cookie pode rechear também. Eu vou dar dica para vocês. Pode rechear com doce de leite, com Nutella. Tá muito bom. Antes de ir ao forno, tá, gente? Aqui tá pronto, tá? Então eu já pegaria aqui e já levaria dentro de um saquinho para geladeira por 30 minutinhos. Você coloca 30 gramas. O chocolate 50% cacau, tá? Olha agora com a mão limpa, olha a diferença, ó. Ela tá não gruda mais, tá?
Eu nem vou colocar para gelar, porque não dá tempo aqui. Então, gente, olha lá, como eu sou aquela também gosto muito de balança, você vai definir. Essas que eu trouxe para degustação, eu fiz com 15 gramas. E olha o tamanho que ela tá, gigante. Então, se eu fizer com 25 gramas, 30 gramas, ela vai ficar bem grandona. Então, defina o tamanho que você quer, certo? Não deixar grudar, porque senão o negócio fica feio. Olha, eu já fiz, né, até acertar uma receita, a gente erra, né? E a gente acaba aprendendo com os erros. Eu já fiz várias receitas de cookies e não foi a primeira que deu certo. Essa daqui eu deixei ela nessa porcentagem certinha de farinha para manteiga e dá super certo, gente. Pode fazer. E nesse forninho ele vai assar, já vou falar do tempo de forno, tá? Ele vai assar muito rápido. Quem aqui gosta do cookie mais macio no mamão? Ok, você vai deixar apenas 12 minutos nesse forno turbo, tá? Se você gostar, claro que o restante agora vai gostar do mais crocante, você vai deixar em média de 15 a 17 minutos no forno, ok? É só deixar um tempinho a mais. Agora vamos falar sobre a potência do forno. Como acho que eu já falei, mas vou falar de novo. Se fosse no forno convencional lá de casa, seria 180, 190 graus, mas nesse aqui não. Todo forno que é turbo, tem essa potência que tem o forno da Titã, você vai colocar aí de 150 a 160 graus, tá? Por no máximo 15 minutinhos. Se você quiser ele mais ou menos, nem muito macio, nem muito crocante, deixa 15 minutos, fica ótimo, certo? Eu pego, depois que já coloquei ele, eu já venho com as gotinhas aqui em cima, por isso que ele fica bem bonitinho, que vocês vão degustar, tá? Coloco 3 gotinhas em cada um, se quiser colocar mais pode colocar, não tem importância nenhuma, e fica super gostoso. Agora eu vou falar pra vocês querem fazer ele recheado. Aí eu aconselho você colocar na manga de confeitar o recheio, corta um buraquinho, não muito grande, né? Depende do tamanho do cookie que você vai fazer. Aí você vai abrir ele com um buraquinho, ok? Faz como uma coxinha, né? Faz aqui, coloca o recheio e fecha. Agora eu vou dar uma outra dica. Se você quiser, aqui fechou, ó, tá vendo? Tampa tudo direitinho, acerta, não precisa ficar bolhando na mão não. Porque depois que você recheia, aí você vai bolhar, vai sair o recheio de lá de dentro. Fechou, tá pronto, gente. Ah, tá feio, não tá, ele vai assar e ele é irregular. Ele não vai ficar aquele redondo bonitinho, tá? Isso daqui, ó, se você deixar ele mais altinho, ele vai ficar bem certinho ali, ok? E aí você vai colocar o seu cookie ali, recheadão, gostoso, pra assar. Segredos, né? É levar pra gelar por 30 minutos a massa. E depois, o que eu faço? Para dar aquela segurança total, não é por causa do forno, é por causa da massa, que ela é super amanteigada, eu pego a minha forminha assim e ponho mais 5 minutinhos na geladeira, porque só de eu manusear ela aqui, né? Detalhe, eu não fiz nada disso do que eu estou falando para vocês aqui nesse, né? Não coloquei para gelar, eu só bati aqui na hora, misturei a massa e vou colocar para assar. Vai dar certo? Super certo. É mais uma segurança para vocês, tá? Lembrando, gente, que muito cuidado com a temperatura. É só isso. Não é porque é um forno turbo que você vai deixar lá 20 minutinhos. Quando você piscou, né? Já passou do ponto. E quando ele acaba corando demais, ele fica duro demais, né? Aí perde aquele gosto, né? Tá? Então, 15 minutinhos eu acho que já vai ser o suficiente. Vocês vão provar o que tem aqui. E tem o tempo, já falei do tempo, e a temperatura de 150 a 160 graus nesse forno, tá? Só colocar mais um aqui, tá pronto. Gente, o forno, ele demora, quando a gente vai ligar um forno em casa, quanto tempo vocês deixam pré-aquecendo? Alguém sabe? 10 minutos, de 10 a 15, né? Mas esse aqui não precisa não, tá? Você ligou ele, piscou, ele já aqueceu, tá? Então, não dá nem tempo de você fazer sua bolachinha. Ah, esqueci de ligar o forno. Liga o forno, virou, ele já tá aquecido, é muito rápido.
Agora, até para essa bola aqui também, gente, se você já está acostumado a assar 180, 190, esse aqui é 160 graus. Lembrando que os fornos turbo, os fornos para confeitaria, é bem mais, a temperatura você tem que diminuir, ok? Eu vou tirar o que está aqui. Lá dentro ele tem uma turbina, né? Olha lá, gente. Turbina, faz turbina de avião. Vai ficar quente. Vou colocar. Detalhe também, né? Vou colocar aqui o tempo dele. Olha que legal. Vou deixar 15 minutos e ele vai, nesse temporizador, quando ligar os 15 minutos, ele desliga só aqui. Ele não vai desligar o forno, tá? Se ele estiver meio pegadinho por baixo, eu já tiro do forno. Mas é 15 minutos cravadinho.